está no ar. Corneteiros.com. Cornetar é arte. Fazer com humor faz parte. Tá aí, nação, chegamos, muito boa noite, chegamos aí após Flamengo 2-1 pra cima do Duque de Caxias, começando a nossa mesa redonda, corneteiros.com, a galera pode chegar, pode participar aqui, você tem voz, chega pelo nosso Twitter, @Rádio Nação, que tá tranquilo, a gente vai falar muito sobre Flamengo. Eu vou chamar aqui alguns participantes aqui que geralmente fazem o nosso corneteiros.com. Nós vamos começar aí com o Renato Lalas Cross, com o Exu e Luan Gouveia. Começando aí, Luan, boa noite, velho. Tamo aí também. Bom, é o que eu falei, né, cara? O time deve muito, né, cara? Tem mais de um ano que o Flamengo tá numa ação e uma sequência de jogos que possa orgulhar o torcedor, que já tem tempo que eu tô querendo ver um time que... Acho que a última vez que eu vi um time jogar bem foi contra o Santos. Depois disso é ida e vinda, joga bem, não joga, joga bem. Então acho que tá faltando uma sequência, o time é o mesmo, tem gente que tem que sair, tem que haver mudança, porque se continuar assim vai ser o mesmo ano de 2011, vai ser a mesma coisa, a diferença é o Wagner Love, só, que é o mesmo time, parece que é o mesmo técnico. Eu acho que os erros continuam, os problemas continuam. Porra, não é possível, tem que mudar, isso tem que mudar. É um começo de temporada, pra mim, que é ruim. Não é possível que o torcedor tá feliz com o começo de temporada desse. E a Libertadores, que é uma obrigação esse ano, fica complicado. Fica complicado. Com um time desse, fica complicado. Eu até hoje eu não esqueço quando o Paulo Marbach, uma vez a gente discutindo aqui, ele falou que realmente a gente não tem time para jogar Libertadores. E eu tô começando a acreditar nisso. Eu discordei, briguei, falei, mas eu tô começando a acreditar nisso. É um time feio, um time sem ambição, sem vontade de jogar futebol. Tá certo, muito boa noite, meu parceiro Djavão Urubuzão. Fala, galera, boa noite. Mais uma vitória sem graça, né? Apesar de que eu não tô nem pro Carioca, mas tudo bem, cara. Mas dou todo o apoio que o Luan falou, velho. Esse time aí vai pra lugar nenhum não, parceiro. É complicado. E aí, Exu, fala tu, velho. O jogo foi ruim, mas é como eu disse antes, o importante são os 3 pontos, e o que mais importa de tudo é a preparação para a Libertadores. Me preocupa um pouco o time do Flamengo, essa falta de responsabilidade de alguns jogadores, como o Ronaldinho. Mas espero que o departamento de futebol, juntamente com o departamento médico ou psiquiátrico, ou seja lá o que for, resolva essa situação. A vida boêmia, no qual eu gosto muito, está fazendo muito mal a ele. E alguém tem que pôr na cabeça dele que assim não vai dar certo. Ainda bem que temos jogadores como Wagner Love, que em 1 ou 2 jogadas podem resolver. Tá certo? Mas é isso aí, o jogo foi feio. Destaque para Camacho, para Luiz Antônio, o Love pelo gol e pela falta que recebeu. E estou trabalhando para que tudo fique bem com o nosso paredão. Que afinal de contas, apesar dos erros dele, faz muita falta. Aí, Chu, uma perguntinha. É verdade que essa diretoria fez um pacto contigo, cara? Estão falando aí. Não, fez pacto comigo não. Se tivesse feito pacto comigo, estava tudo certo, estava tudo tranquilo, porque eu não dou ponto sem nó.
Tudo certo, BGC? Estão falando aí que a Patrícia Amorim e a galera toda tá fazendo pacto contigo aí. Negativo. Tá certo, tá certo. Djavan Urubuzão, você não participou da nossa transmissão, mas aí, velho, gostou aí da estreia do Gonzalez? Não, o Gonzalez mostrou que tem qualidade, cara. Apesar de estar 60 dias parado, é natural que sinta um pouco a questão do ritmo, mas mostrou que tem qualidade, cara. E perto de qualquer um hoje do elenco do Flamengo, sem comentários, né, cara? O cara veio, acho que vai vingar sim, e talvez bote ordem realmente nessa defesa aí, cara. Na verdade ele vinha treinando forte, ele jogou pela seleção, foi muito bem elogiado, né, o Gonzalez. Ele é um zagueiro muito seguro, né? Eu acho que a maior questão no jogo de hoje foi a questão do entrosamento. O entrosamento e também pelo fato dele estar acostumado a jogar com 3 zagueiros e não com 2, né? E ele jogava assim tanto na Universidade do Chile quanto na seleção. Na verdade ele jogou com meio zagueiro, né? Um zagueiro e meio, porque David Braz... É verdade. É isso aí, rapaziada. Galera que quiser participar pode chegar pelo nosso Twitter, @Rádio da Nação. Pode chegar pelo nosso Skype, radio.flamengo, e peça sua palavra no Skype aí, fala quero participar, que você entra aqui na mesa redonda, dá o seu alô, manda sua cornetada, esbraveja um pouquinho com a gente, beleza? Tá tranquilo, o programa tá no ar, agora 100%. HL, Oi, diga. queria botar um fato pra mesa aqui. É um negócio, até o Renato falou um negócio que eu não sabia, eu particularmente eu não sabia. Que eu achava até que era um defeito do jogador, eu não sabia o que estava acontecendo, que o cara some do nada. O Renato botou pra gente aqui que o Júnior César ele não tá subindo por estratégia do treinador, ele pede para defender mais o lado esquerdo. Mas eu penso da seguinte forma: na época que Juan e Leonardo Moura eles subiam pro ataque, como é que eu vou falar? O técnico mandava que isso acontecesse, eles tinham mais liberdade pro ataque e tal. E agora o lado direito já tá ficando manjado. O Flamengo tá jogando sempre pelo lado direito. Só tem jogada de linha de fundo pelo lado direito. Então acho que fica uma coisa fácil para os adversários sacarem, porque é só Léo Moura, é só lado direito. E o Júnior César acaba que ele some do jogo. Ele fica só defendendo o lado esquerdo, fica omisso. A não ser quando o Ronaldinho quer aparecer, que isso é raro, quando ele quer pedir a bola, ele aparece pelo lado esquerdo, mas não pelo fundo do lado esquerdo, é sempre mais à frente. Então eu acho isso aí uma coisa um ponto que eu modificaria. Fala tu, Renato. O Júnior César, ano passado, ele foi, se eu não me engano, o 3º maior roubador de bolas do time, atrás do Williams e do Wellington, se eu não me engano. Ele foi o 3º ou 4º, mas é um dos maiores roubadores de bola do Flamengo, quer dizer, foi, né, no ano passado. E esse ano ele tá indo bem no sistema defensivo, cara. Ele, como, né, o Lone lembrou aí, ele realmente tem recebido ordem de gel para ficar mais atrás, liberar mais o Léo Moura. Mas eu acho que ele tem cumprido bem o papel dele defensivamente. Eu acho que a galera tem o costume, eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que a galera tem o costume de avaliar um lateral pelo jogo ofensivo dele, né? Quando o lateral vai bem defensivamente, a galera não lembra muito. Só lembra que ele não foi na linha de fundo para cruzar. E não é bem assim, né? O Júnior César não faz o que o Léo Moura tá fazendo, mas ele defende com muita mais qualidade do que o Léo Moura. O Júnior César é bem mais defensivo que o Léo Moura, né? O Léo Moura, a gente sabe, não sabe defender, né? Ele cerca, uma bola outra ele acaba roubando, mas a dele é o ataque, né? Por isso que o Joel tem liberado mais o Léo Moura também. Mas eu tenho gostado nessa temporada das exibições do Júnior César. Mas, você não acha que você perde um pouco, você queima um pouco assim em termos da qualidade do jogador, já que a gente sabe que o Júnior César é um cara que tem qualidade para ir, do jogador?
É isso que eu ia falar. A gente acha realmente, pelo menos o torcedor flamenguista, ele acha que o lateral tem que ir para o ataque. Porque no Flamengo há muito tempo, Juan e Leonardo Moura mete gol, vai para a linha de fundo, cruza, dribla, tem liberdade para isso. E sempre, sempre, sempre deu certo. Sempre deu certo. E, pô, eu não consigo entender. O lateral defensivo, 3 volantes defensivos, poste que mal passam do meio campo. 2 zagueiros que bate cabeça dentro da área. E, porra, continua tomando gol, continua com um sistema defensivo ridículo. É isso que eu não consigo entender. Bota o cara pra jogar pra frente, porra. Se tomar 1, 2 gols, meter 3, 4, tá decisivo. Agora, se continuar nisso, não tem condições. O lado direito do Flamengo tá manjado. Tá manjado. Verdade. Mas eu acho aí que continua apostando que o João não chega até o brasileiro, velho. Na moral. Mas aí que tal? Se o João Santana sair, o Flamengo vai sair como o time mais ridículo do Brasil. Como é que um time em menos de um ano demite 2 treinadores? E a multa rescisória de 4 milhões, a do João Santana, ele está contratado por 1 ano, também não deve ser uma multa muito baixa. Então eu acho que isso tudo prejudica o Flamengo. Tem que se pensar antes de contratar, coisa que não acontece no Flamengo. Sinceramente eu acho que o Joel não cai não, viu? Independentemente do resultado até o início do brasileiro, sinceramente eu acho que não cai não. Se até lá perder a Libertadores, talvez a pressão ali vai ser, né, muito grande e tal, mas é complicado, vai ser muito complicado mesmo. Lembrando que o Flamengo também já teve 4 técnicos em um ano, né? 4 ou 5, se não me engano. Não faz muito tempo não. Mas apesar do Joel ter sido contratado, mas também para apagar o fogo ali, né, pra gente ver, não teve mais notícias da diretoria expondo crises, né, no lado negativo, crítica em cima da diretoria, parou um pouco, né? As matérias agora do Flamengo são em relação ao time, não em relação à diretoria, né? E desde que o Joel chegou que tá assim. Mas eu não acredito que o Joel caia, não. O Lucha, por exemplo, ficou tanto tempo, né? Tanto tempo aí pra arrumar o time aí. Enfim, jogando feio pra caramba. Não creio que o Joel vai cair antes do brasileiro, não. Eu queria entender, eu não sei se vocês vão concordar comigo, eu queria entender qual foi o maldito critério para o Joel Santana voltar pro Flamengo. Porra, no Cruzeiro não arrumou nada. Foi pro Bahia, a torcida tava querendo matar o cara por causa dos volantes dele. Tava ridículo o jeito que o Bahia jogava com tanto volante dentro do campo. Então, qual o critério para ele ter voltado do Flamengo? Que o cara salvou uma vez ou outra o Flamengo de rebaixamento e não sei o quê. Porra, técnico de Carioca, cara. Técnico campeão de Carioca. O único título que o cara tem é o brasileiro pelo Vasco de 2000. Então, porra, não consigo entender, não consigo entender. O critério que, segundo a própria Paty alegou, foi aquela questão da boa convivência, de ser o papai Joel, de abraçar o grupo. Isso pra mim é ridículo. Isso pra mim é ridículo. Isso não rola. Joel é ridículo. O Bahia hoje é o time que tem o melhor ataque do futebol brasileiro. Até o tempo que ele estava lá, era o 4º colocado no campeonato, tomando um pau atrás do outro. Agora eu não consigo entender. Eu também não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Não tem como entender uma coisa dessa. eu queria saber de vocês o seguinte: se deve ao Joel as más atuações no Flamengo na temporada, até desde que ele assumiu? Renato Crossi. Cara, sinceramente eu acho que sim, tá? Porque é impressionante, cara, o número de volantes que ele tem utilizado. Eu defendi o Joel naquele jogo contra o Lanús, que ele colocou 4 volantes, porque eu vi naquele jogo explicação técnica para ele usar os 4 volantes. Não é o que eu faria, jamais eu colocaria 4 volantes no time do Flamengo, independentemente de qualquer situação.
Joel não foi o técnico que eu apoiei para vir pro Flamengo, foi o Sampaoli. Mas, sabendo que é o Joel, né, eu acho que eu vi explicação para aquele jogo. Tanto é que a gente anulou os principais jogadores do Lanús, apesar de ter levado uma certa pressão. A gente anulou algumas jogadas, algumas das principais jogadas do Lanús, e jogar lá é complicado pra caramba. A gente teve 50% de posse de bola na casa dos caras, e o Lanús tem um dos melhores times da Argentina. Enfim, defendi, achei que tinha uma explicação técnica e tal, patatá, mas aí ele vem, como no jogo passado, mantendo 3 volantes mesmo, perdendo de 2-1. Entre outras escalações também, mantendo o Ronaldinho no ataque, o que era, enfim, só com a chegada do Love, que é outro medalhão, para ele colocar o Ronaldinho no meio e jogar com 2 atacantes. É claro que também que parte dessas más atuações do Flamengo são em razão do Ronaldinho, por exemplo, que é um jogador que é o craque e não está chamando responsabilidade, não está aparecendo para os jogos. E também, claro, do fato da gente não ter saída de bola, jogando com 3 volantes, o Williams, o Ayrton e Renato, né? O meio campo da gente hoje melhorou um pouco, um meio campo mais leve, mais técnico, mas que só foi escalado porque os 3 não estavam disponíveis para o jogo, né? Então eu acho que Joel, em razão das substituições e das escalações, tem sido até aqui o maior responsável pelas más atuações do Flamengo. Para você, Luan? Eu acho o seguinte, tem um fator X de culpa de cada pessoa no Flamengo. Eu não acho que só ele é o responsável. Eu acho que a diretoria é responsável por ser omissa no futebol, não tem decisão, não fala nada, não comanda, não diz quem é quem que manda. Ele também está errado. Ele está errado também por estar escalando o mesmo time, os mesmos jogadores que não deram certo em 2011. Entendeu? Eu acho que isso é um defeito de técnico que chega no time e acha que o trabalho anterior foi bom, então tem que respeitar os jogadores que são titulares, que isso para mim não existe. Se o cara não joga, ele não tem que jogar. Se ele não tem futebol, ele tem que ser sacado, ele tem que ser reserva para ver se a cabeça pesa e volta melhor, como é o caso do Renato, que não tem cabimento nenhum o cara ser titular, entendeu? Mas tem um lado também, o cara escala, o cara substitui, mas não é ele que perde gol, não é ele que deixa de chutar pro gol, não é ele que erra passe de 1 metro de distância. Então eu acho que jogador também tem muita culpa nisso, que esses jogadores não estão tendo vontade de jogar futebol, entendeu? Parece que o Flamengo perdeu a vontade de querer ser grande. Esse é o grande problema. Mas é responsável sim também. É responsável porque continua com os mesmos erros, os mesmos problemas. Nada mudou. Nada está diferente. E essa Libertadores, o primeiro jogo da Libertadores, o primeiro time, eu achei um time fraco. Não achei um time impossível de ser batido, jogando dentro de casa, inclusive. Então eu acho que o Flamengo tem um time que pode conseguir alguma coisa nessa Libertadores, pode, mas o problema é de quem vai armar e a responsabilidade do jogador, com ele mesmo e com o clube, com uma nação que está sempre apoiando, está sempre gritando, entendeu? Então o jogador também tem que pensar nisso, né? Só no dinheiro, entrar em campo à toa, não. Tem que pensar nos 40 milhões que estão atrás disso tudo, torcendo, gritando, deixando de comprar o leite pro filho para ver esses caras jogar. E tá faltando isso, tá faltando responsabilidade. Tá certo. Antoine, quem escala o time? Se você sabe que você tem um cara no seu elenco que não tá afim de jogar, é banco, meu irmão. É banco, não tem conversa. Só que aquela coisa, não é o perfil do Joel. O Joel não é um cara de pulso. Nunca foi. É o cara do paz e amor, conversinha. Nem sempre funciona. E nesse caso, então, tá mais notório isso. Se o cara não tá com vontade, meu irmão, é banco duro, não tem pra onde correr. O cara tem que sentir a pressão mesmo, sentar lá, entendeu? Sentir a pressão, ver o moleque entrar, bota o moleque da base que tá aí, que ele não aproveita, a gente sabe que ele não vai aproveitar, entendeu? Mas se fosse um treinador que aproveitasse, imagine como fica a cabeça de um medalhão
ver um garoto entrar e arrebentar no jogo. Eu quero ver se no outro jogo ele não entra com vontade, irmão. Aí é que tá o X da questão. Então, pra mim, a culpa tá sim no Joel. Aliás, a culpa não tá no Joel, não. Tá na diretoria que contratou ele. Exatamente. Eu queria saber também até quando vai a paciência da torcida rubro-negra com o R10. Até quando ele vai fingir que joga e tá recebendo. Ele não pode dizer, finge que joga e finge que me pago. Mas tá sendo pago, não tá jogando bosta nenhuma. E a torcida ainda continua, porra, mimando o cara, abraçando, levando no colo. Cara que não tá rendendo só por causa de nome, velho. Só porque ele fez um jogo, velho. Porra, não dá, cara. Não dá, sinceramente não dá. Uma coisa que eu acho, sinceramente, ridículo totalmente. Tudo bem que a torcida não tem o costume de ver os jogadores, né? A maioria critica muito, aí quando encontra o jogador, ai, meu ídolo, não sei o que, tira foto e paparica. Porra, se todo mundo passasse a ignorar o Ronaldinho, parar de tietar o cara, tira uma foto, ai, Ronaldinho. Amigo, o Ronaldinho é um cacete, cara. Sabe, tem que chegar, sabe? Porra, tem que ser assim com jogadores como o Felipe, por exemplo. Entendeu? Ou até mesmo o David, cara, que perde seu jogo, mas, porra, sabe, se dedica, corre dentro de campo, entendeu? Agora ficar babando ovo do Ronaldinho, pra quê? O que ele tá fazendo pelo Flamengo, né? Quer dizer, tá devendo muito, cara, tá devendo muito ao Flamengo, e a torcida tem que passar a cobrar mais, porque ele não ganha, quer dizer, tirando até o mérito do salário, vai tirar até o mérito do salário aí. O nome dele, pela importância que ele tem para esse time aí, na teoria, ele tá devendo muito. Boa noite, Marcos Felipe Leal. Boa noite, Hélio. Boa noite, pessoal. Vitória meio no sufoco hoje, né? Infelizmente, como vocês estão falando aí, os garotos funcionaram, mas os veteranos estão deixando a desejar um pouquinho, né? Tirando o David, né, que foi bem hoje também, mais uma vez. Mas o Ronaldinho não vem numa sequência boa. O Júnior César também não, já não é de hoje. O Júnior César é uma avenida, um convite para o adversário atacar ali para o lado esquerdo do Flamengo. Mas aos poucos a natureza vai ajudando, e o Papai do Céu vai ajudando, e o time do Flamengo vai sendo moldado através das lesões, né? A gente só vem torcer agora para a lesão hoje do Camacho não venha a ser grave, né? E também nem do Felipe, né? Que eles possam voltar o quanto antes, que vão fazer falta. Não, mas o Galhardo, ele continuou jogando, cara. Não foi nada assim de... Não, o Camacho, no caso. Mas tomara, né? Tomara. Quanto esse fato do R10 aí, o problema do torcedor é o seguinte: o cara vai, mete o pau, o cara não faz nada, não faz isso, não sei o que, não dá o passe, erra o gol, não sei o que lá. O cara vai e mete um gol de pênalti, é o caso tanto dele como do Renato Abreu. O cara vai e mete um gol de falta de pênalti e vira rei do nada, porra. Então o torcedor tem que decidir, cara. Porque se o cara que não joga durante 6 meses, merda nenhuma, mete um pênalti, mete o gol, o cara vira rei, porra, isso é hipocrisia. Então o torcedor tem que saber o que pensa também. O problema, né, que é a torcida que bate palma para esse tipo de coisa, né? Pede Adriano, quer dizer, o torcedor não tem referência, né? Vai o Luiz Antônio, sabe, não tem critério nenhum, né? O torcedor não pode levar muito a sério, né? Quer dizer, põe os garotos aí que deram sangue hoje. Você vê o Muralha jogou muita bola hoje, né? Você vê em relação ao Williams, é uma diferença descomunal de termos de toque de bola, lançamento, tudo, visão de jogo, né? Você vê o Camacho tendo tipo de jogada, fazendo um lançamento com mais profundidade. O Luiz Antônio também entrou, foi ali, deu a conta do recado na lateral direita. Então, quer dizer, eu acho que é na hora de parar de bater, né? A gente está criticando o Ronaldinho, tudo bem, que é o maior salário, mas tem que parar de falar de Renato Abreu, parar de falar de William, sabe? São caras que ganham muito e não estão jogando nada. E tá aí a garotada que ganha nem 1/10 do salário desses caras aí jogando, deram sangue hoje, sabe, ajudando a equipe. A equipe só não foi melhor que de repente até ele, por falta de conjunto, e de repente até porque eles correram tanto no primeiro tempo que acabaram cansando um pouquinho no segundo. E o Joel mexeu errado, né? Eu não sei porque o Joel só adota jogador ruim. Toró, Negueba, jogador bom o Joel não gosta de adotar. Impressionante. Tá certo. Olha só, a gente tem perguntas aí da galera do nosso chat.
Renato Lalas Cross, gostaria de saber de você o seguinte: o Mengão chegou no PVT aqui do GHL e perguntou. Pergunta pro pessoal aí se o Flamengo for campeão da Libertadores, se vai ser visto como uma zebra, velho. E diante do time que a gente tá vendo por enquanto. Difícil responder essa. Eu acho que não tem time pronto na Libertadores, isso é um fato. Não tem time pronto para ganhar a Libertadores. Não tem. Pode ser que nessa fase de grupos, daqui uns 3, 4 jogos a gente se surpreenda com algum time aí, mas não tem nenhum pronto não. O Flamengo, ao meu ver, tem elenco para ganhar a Libertadores. A grande questão é o comandante usar os jogadores certos, né? Eu não vou admitir que o Flamengo que o João coloque o Negueba no jogo tendo um Tomás no banco, tendo um Diego Maurício no banco. Negueba é correria. Negueba não cruza uma bola. A gente viu o Negueba fazer aquela jogada lá, né, que você falou, ia ser um golaço e tal. Mas aquilo ali é raríssimo. Que ele entrou mal no jogo, cara. Ele entrou muito mal no jogo. Não, o Negueba sempre entra mal no jogo. Né? Ele sempre entra, né, Marcos? Então, como é que vai colocar o Negueba se tem um Tomás no banco, cara? Tomás que terminou tão bem o ano passado. Né? Diego Maurício é muito mais qualificado também, né? Mais recurso. No outro jogo, o Diego Maurício entrou. Até porque o Campeonato Carioca que venhamos é um campeonato que não vale nada. Então, se o Tomás se não me engano, o Muralha e o Diego Maurício ainda não estão inscritos na Libertadores, então tem que botar o Carioca para jogar, sabe? O Negueba é difícil, desculpa, parece estou debochando do cara, mas é difícil o Negueba conseguir correr e pensar. Ele tem uma certa dificuldade quanto a isso, infelizmente. Então não tem, é o pior atacante que tem no Flamengo. Em termos de elenco, eu não acho o Flamengo o melhor elenco. Tá? O Flamengo, acho que tem, dos times brasileiros, eu acho que o Flamengo tem até o pior elenco. Eu acho que eu vejo o Corinthians, o Santos, o Inter, e o Vasco e o Fluminense com um elenco melhor. Mas eu acho que se o Flamengo for bem montado, tem time para chegar. Eu acho que vai depender do esquema tático da maneira como for jogar. E tem camisa para isso. Aí vai depender da torcida também incentivar e do time se corresponder, porque aí tudo é possível. Tudo é possível. Eu acredito que o Flamengo merece ser campeão, sim, mas tem que jogar bola. E tem um time bem armado. Agora, como eu sempre falei, o Flamengo armado com o Williams e Renato Abreu não chega a lugar nenhum. Não chega. Vai disputar a zona de rebaixamento no Brasileiro. Tá certo. Ô, Djavan, continuando, falta a sua opinião aí. O nosso amigo aí perguntou se o Flamengo for campeão da Libertadores, a gente pode ver isso como uma zebra no campeonato, velho. Esse daí que era o tópico da conversa aí. Cara, pra mim sim. Eu acho que a gente tem que deixar, aquela coisa, a gente tem que ter os pés no chão, entendeu? Tem toda aquela mística de querer, mas infelizmente nesse caso querer não é poder, irmão. Com o time que tem, com o treinador que temos, da forma que vem jogando, eu acho muito difícil que o Flamengo passe das oitavas, sinceramente. Eu acho muito difícil mesmo. Mas eu concordo plenamente, porque o time é muito fraco, o time não tem um centroavante, não tem reserva para o único centroavante que a gente tem, entendeu? Zagueiro, hoje a gente tinha um zagueiro no banco de reservas, que é o Wellington, o Gustavo. Eu se eu fosse o Gustavo, eu teria vontade de me suicidar, de não estar nem no banco, perder vaga para o Wellington, entendeu? Por causa de um problema com o Liedson no Corinthians, no jogo contra o Corinthians, o cara foi sacado. Um cara que tem corpo, que tem altura, que tem um bom futebol para jogar nesse time. E nem no banco o cara tá. Entendeu? O Flamengo não tem um meia, não tem nenhum meia de ligação, nenhum. Confiar no futebol de Botinelli não tem como, principalmente numa Libertadores. A gente não tem o nosso meia de ligação, joga quando quer, e não é meia, é atacante, que é o Ronaldinho. Continua jogando como atacante praticamente. O Flamengo não tem time, não tem condição. Pode ganhar pelo fator de raça, porque se o jogador quiser jogar bola, vai jogar bola, entendeu? Se lembrar o histórico do Flamengo, vai jogar na raça. Pelo fator torcida, que se o Flamengo lota estádio, o jogador vai ter que jogar, não tem jeito.
É isso, é complicado, mas não tem time. Se jogar, vai ter que jogar na raça. Dificilmente passa das oitavas de final, mas vamos torcer. É a única coisa que a gente pode fazer. Mas eu acho o seguinte, minha opinião, atacante tem. Eu acho que só não pode colocar o Diego Maurício a primeira opção. Né? O Negueba. Né? Nem o Itamar sido contratado. Agora o Diego Maurício é um bom reserva. Né? Que isso, cara. Que isso. O Diego Maurício e Negueba já teve. O Gustavo é o pior zagueiro que tem na face da terra junto com o David Braz. Não tem nada pior. O Enio, pelo menos, é veloz. O Gustavo nem veloz é. Né? Não tem nada. O Gustavo não tem nada. Eu, pelo menos, penso assim, minha maneira de pensar. O Gustavo é muito fraco. O David Braz é horroroso. Sabe? Cansou de entregar. Eu acho que a melhor zaga hoje, a menos ruim, é o brasileiro chileno com o Elton, pelo menos vai dar velocidade, que o Gonzalez também não é um zagueiro rápido, a gente precisa de um zagueiro mais veloz ali, e eu acho que não tem jeito, eu acho que pode ser essa zaga aí. O David Braz é fraco e o outro também é fraco. Realmente, precisamos de mais zagueiros, não um chileno que estão comentando aí não, aquilo ali é um tanque, aquilo é muito ruim, tal de Rocco, que eu ouvi falar na mídia aí agora, aquilo é horroroso. Então vamos torcer aí, e o meia realmente está faltando. Mas o Joel quer trazer o Charles. O Joel tem um amor louco por volante, nunca vi. Mas você não acha que o David Braz não jogou bem hoje, Marcos? Ao lado ali do Gonzalez? Ele jogou bem, cara. Não foi mal, mas eu acho o Elton, tipo assim, hoje ele foi bem, tudo bem. Tá, mas eu acho ele fraco, entendeu? Eu acho o David Braz melhor do que ele, ou vamos dizer assim, menos ruim. Sabe, mas eu acho que a gente precisa de um zagueiro ali, sem dúvida. Falta um zagueiro, sabe? Com essa zaga, com o David Braz eu não posso contar, o Gustavo também não, sabe? E falta ali um meia-direito, realmente já não é de hoje que a gente conversa sobre isso. E de repente um atacante a mais aí também. Eu acho que também seria importante para ajudar a equipe aí. Mas eu acho que o Diego Maurício é um bom reserva. Eu acho que eu tinha vontade hoje, até comentei no meu Twitter, que eu gostaria que o David tivesse saído e tivesse sentado o Diego Maurício. Eu queria ver o Diego Maurício com o Wagner Love. Acho que teria uma correria bem interessante lá na frente. Eu gostaria de ver junto com a garotada como é que ficaria isso, né? Mas eu adoro o Negueba para fazer o quê? Enfim, o Flamengo não tem opção. Não tem titular, não tem banco. O Diego Maurício para mim é Não é assim, Luan. Não tem banco. O Flamengo tem banco. O Flamengo tem Você banco. tá colocando o time do Flamengo pior do que o Olaria, cara. Não é por aí. O time O Flamengo é fraco. tem jogador. O time Você não é tem fraco. elenco. Não é fraco, não vou dizer que é fraco. Só que o técnico escolhe as peças erradas. O problema é esse. Se você tem o Diego Maurício, por que você vai escalar o Negueba? Se você O Diego Maurício e Negueba já foram testados várias vezes, 2 anos seguidos, nunca resolveu nada, não gostaram de futebol. Quantas vezes o Diego Maurício jogou esse ano? O Wellington é o pior zagueiro da história do Flamengo. Não. O Negueba joga muito mais, tem muito mais oportunidades que o Diego Maurício. Não é de hoje, é desde a época do Luxemburgo. Eu tenho críticas pelo oba-oba do Diego Maurício. Agora, em termos de futebol, o Diego Maurício não consegue ter sequência. Tá? Quantas vezes o Diego Maurício entrou esse ano e quantas vezes o Negueba entrou esse ano? Se você não tem uma sequência, jogar 5, 6, 7, 8, 10 partidas, que nessa garotada foi bem hoje, tem que continuar jogando. Não pode jogar e tirar. Tem que ter sequência, tem que deixar jogar. É só assim que você vai pegar quilometragem. O que não pode é botar um Negueba no fundamento. O Negueba não sabe cruzar, ele não sabe chutar, ele não sabe cabecear, ele não sabe fazer nada. Uma coisa que o Luxemburgo saiu do Flamengo fazendo bem era colocando a molecada para jogar no Carioca. Botava a molecada para jogar e os titulares ficavam na reserva. E isso, do nada, acabou. Entendeu? O time titular, entre aspas, a gente não sabe quem é titular até agora, continua jogando Carioca, os caras não são testados, o Diego Maurício não é testado, muita gente continua no banco sem ter oportunidade para jogar, o Botinelli uma vez joga, outra não, fica no banco, joga, não joga. Então, esse que é o problema. Eu acho que os reservas tinham que jogar esse Carioca. O Carioca bota a galera para jogar, entendeu? Bota quem não teve oportunidade ano passado para jogar. Eu sou totalmente favorável ao Flamengo do time reserva. Uma coisa que eu falei outro dia, esqueçam o Joel trabalhar com os garotos. Das várias vezes que a gente viu o Joel assumir o Flamengo, quando foi que o Joel trabalhou com a base? Aliás, não só no Flamengo, mas em todo o clube que ele passou. Não é do Joel trabalhar com a base. Então, particularmente, eu não acredito que os garotos venham a ter oportunidade. Só numa situação como a de hoje, que se contundiu meio mundo de jogador, e aí ele teve que colocar de qualquer forma.
Mas Exatamente, eu foi o não que eu falei. creio. Exatamente, eu não creio que o Joel venha utilizar a base, porque ele nunca foi utilizar jogadores da base. Ele vai insistir com esses medalhões e a gente vai ter que aturar. Infelizmente, essa é a realidade. Ele vai continuar insistindo pra você ver o Kleberson. O Kleberson foi reintegrado. Porra, um cara que ganha 300 mil. Isso. 300 mil, o cara ganha 300 mil de salário. Que o futebol dele acabou em 2002, depois da Copa. O cara é reintegrado, porra. Ô Luan, Pelo amor de Luan, Deus. pera aí, Luan. Eu acho que tu tá empolgador na corneta aí, cara. Pera aí, cara. O Cleverson, ele foi reintegrado, entre aspas, porque ele, no Flamengo tentou negociar ele, né? Ele acabou, o Flamengo, pô, vai ficar com o cara encostado ali no elenco, pagando, sabe? E Cleverson é um jogador, a gente sabe que ele é um jogador que tem técnica, tem qualidade, tem experiência. Ele já trabalhou com o Joel já, né? E eu acho que, não, claro, não vai ficar no banco sempre, muito menos será titular, mas pra ter no elenco ali, eu acho que vai fazer bem pros jogadores, cara. Né? Eu acho Cara, que são assim, 300 mil pro cara não Flamengo- jogar bola. você falou que o Flamengo não tem time, não tem elenco, não tem reserva, não tem banco. Pô, cara, o Flamengo é o quê? O Flamengo tem time sim, quer dizer, não tem o time, mas o Flamengo, no geral, por exemplo, tem um bom sistema defensivo. O Flamengo Que tem um bom ataque. O Flamengo acha? não tem volantes com Que boa isso? saída de bola e um meio-campo de criação, não tem criatividade. O Léo Moura tá jogando muito bem. O Flamengo tem um excelente banco com a molecada da base, o Lucas, o Tomás, que são excelentes jogadores de ataque. O Botinelli, que, pô, normalmente entra muito bem, né? Você tem o excelente goleiro reserva, que é o Paulo Vitor, né? O Diego Maurício, outro bom atacante, né? Enfim, o Flamengo tem um elenco bom, cara, né? Agora, o grande problema desse time, ou melhor, o grande problema do Flamengo hoje ao meu ver, é o Joel, cara, que não escolhe as opções corretas, né? É um técnico que, perdendo de 2-1 em casa, tira o armador que tá bem participativo no jogo, coloca, sabe, um Negueba ali, correria na direita, e mantém o time com 3 volantes, achando que Renato Abreu vai armar alguma jogada. Isso é piada de muito mau gosto, né? Ou um técnico que, pô, insiste com o Negueba tendo no banco o Tomás. Cara, o Tomás é um jogador que sabe finalizar, é um jogador que dribla, que tem velocidade, é inteligente. Cara, Negueba é um Jogou jogador muito bem com o Luxemburgo. Jogou muito bem com o Luxemburgo. Negueba é um acéfalo. O que o Zico falou do Tomás, impressionante, cara. O Tomás recebeu todos os elogios possíveis do Zico, né? O Lucas, que é um jogador de referência, né? Mais até do que o próprio David. O Lucas é um jogador pivô, né? Um típico camisa 9. Bom, um jogador que foi muito bem na Copinha, né? Enfim, o Flamengo tem bons jogadores, cara. Eu acho que se você, qualquer um, o rubro-negro de bom senso, não precisa ser técnico, não precisa ter estudado para isso, basta ter bom senso. Basta ter bom senso e ser rubro-negro. Qualquer um escalaria o Flamengo da maneira correta. Qualquer um, quer dizer, de uma maneira aproveitando a base, unindo a experiência, colocaria o time para jogar, dando uma sequência para o time jogar, né? É claro que o time hoje sentiu a falta de alguns titulares. No jogo passado contra o Boa Vista sentiu a falta também de alguns titulares. O Léo Moura faz muita diferença porque está muito bem na temporada, sendo talvez o nosso principal jogador, né? O principal criador do time. Mas Ele literalmente é o melhor jogador da temporada. Literalmente. Exatamente. Mas o Flamengo, cara, não tem o time que a gente espera, mas tem um time que tem as suas qualidades e os seus defeitos. Tem um bom sistema defensivo no geral. É um time que tem um lateral em ótima fase, o outro que vai muito bem na defesa, que é o Júnior César, que tá mais preso na defesa por ordem do Joel Santana, e tem um excelente ataque, ao meu ver, que é com o Love e o David. E o Ronaldinho, que, pô, precisa entrar no jogo, mas a gente sabe que o cara é craque. Era o quê? Eu comparando assim em relação aos outros times, é o seguinte: por exemplo, o Júnior César, eu acho ele muito fraco, eu acho o Magal melhor do que ele. Como eu falei, todos os times atacam pelo lado direito, pro lado esquerdo, ele é muito fraco.
sabe? Ele não consegue ganhar de fundo, ele não consegue. Hoje é um jogo que ele poderia atacar e não foi, sabe? Fraco. E o Galhardo é muito ruim também. Agora, realmente, quem está fazendo falta é o Leonardo Moro. O Williams, falta nenhuma. O Ailton, falta nenhuma. O Renato Abreu, falta nenhuma. Agora, esse time precisa de continuar jogando para pegar entrosamento. Você trocar 3 peças do meio de campo de uma vez, muda toda a dinâmica, né? O Ronaldinho entender isso, o ataque entender essa mudança, né? É outro tipo de movimentação, o espaço, quando você ocupa o espaço, tudo muda, né? Então, além disso, já está sem o Léo Moura no outro lado. A gente praticamente ficou sem jogar nas laterais, né? Sem o Léo Moura decisivo ali, né? O Galhardo no ataque da mesma forma, defensivamente ele é muito fraco. Então, realmente, o Flamengo ficou um pouco fragilizado em relação a isso. Agora, em relação aos volantes sem qualidade de passe, por causa do Joel, porque ele escolhe esses jogadores. Agora, eles têm uma garotada que sabe sair jogando, o Muralha sabe sair jogando, o Luiz Antônio sabe sair jogando. Pena que o Vitor Hugo quebrou o pé, mas ele é bom jogador, também tem boa saída de bola também. Mas o Joel prefere os caneludos caros e que não sabem fazer isso, fazer o quê? Tá certo. Cara. Olha, estou de volta aí. São 21 horas e 26 minutos, horário de Brasília. Temos mais 20 minutos de programa aí, rapaziada que quiser chegar aí para trocar uma ideia. Pode mandar sua pergunta pelo Twitter, @Rádio da Nação. Pode chegar no PVT do DJHL no nosso chat, no www.radiodanação.com.br. Beleza? Fala aí com a gente, manda uma pergunta. A nossa querida Rosália Teixeira está com a gente aqui todos os domingos, escutando corneteiros.com. Ela está dizendo aqui que a paciência dela com o R10 já se esgotou há muito tempo. Está na hora dele valorizar o salário que ganha e jogar o futebol que sabe. Saber sabe, né? Mas anda escondidinho, né, Rosário? E o nosso parceiro Ricardo Mordred está dizendo aqui que o torcedor não tem critério nem lógica. É aquilo que eu digo. Endeusa o cara, e o cara acha que é o rei da cocada preta, e a gente está pagando aí. O príncipe da cocada já foi, que é o Luxemburgo. E continua aí o rei da cocada preta aí com o R10. Uma pergunta que eu faço aos amigos aí da mesa: o que mudou no comando do Flamengo entre Luxemburgo e Joel Santana? Renato Lalas Cruz. Nada. Perdão, Hélio, não entendi, desculpa. O que mudou aí no comando, entre o comando do Vanderlei Luxemburgo e o Joel Santana? Mudou só o nome? Mudou o clima, né, cara? A gente viu que com o Luxa todo mundo tava batendo na diretoria, todo mundo tava batendo no Flamengo. E aí só foi o Joel entrar pra sair de cena as matérias ruins sobre a diretoria, né? Agora as matérias do Flamengo envolvem o time. Com o Luxa envolvia outras questões. Era denúncia pra lá, era briga com dirigente pra cá, né? Enfim, mentira da presidente, né? Enfim, entre outras coisas. Mas o Joel, ele tem muito mais bom senso pra armar esse time do Flamengo. Ele é chato com os volantes, cara. Ele é aquele técnico, como foi falado, ele tem meio que o espírito do Botafogo, né? Ele começa a se preocupar com a defesa, armar o time lá atrás, né? Jogar para não perder, aquela coisa toda. Mas sem dúvida uma opção melhor que o Luxa aí. Pra você, Luan. Eu acho o seguinte, em relação à molecada, eu acho que a molecada tinha mais chance com o Luxemburgo. Na época, inclusive, aqui ao vivo eu falava, não, tem que dar chance pra molecada, eu acho que o Adrian tem que jogar, o Thomas tem que jogar, tem que botar essa molecada, parar com essa ideia ridícula de, vai botar o cara pra jogar mal, vai queimar o jogador, que não sei o quê. Vai queimar o jogador se ele ficar no banco. Se ele não jogar, estando no banco pra gente que tá jogando mal, que não merece estar como titular, entendeu? Isso pra mim que é o que vai queimar. E agora tá todo mundo pedindo moleque. Tá todo mundo querendo um moleque jogando bola. Então eu acho que passou da hora dos caras ser titular. Tem muita gente que merece ser titular. Muito jogador. E muito jogador que tá ganhando muito dinheiro que não tá merecendo. Não tá merecendo vaga no time. Entendeu? Acho que é isso. E o João Santana, eu acredito que mudou também. Que a gente agora acredita que jogador derruba sim técnico. Eu acho que apesar do Luxemburgo
tá querendo denunciar não sei quem, falou muito. Acho que ele estava querendo mais ser presidente do que técnico, mas estava querendo botar ordem na casa, acabar com palhaçada, diz que me diz. Mas é aquele negócio, né? A gente tem que fingir que vê e ficar quieto. Tá certo. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Mengão. Ele quer saber qual seria o time ideal do Flamengo aí para Libertadores. O Marcos Leal, na sua concepção, qual seria o melhor time aí pra gente tentar buscar esse campeonato? O problema é que o Muralha não está inscrito ali no time, né? Então, dentro do que foi ali, mais ou menos colocado, seria o Felipe, o Léo Moura, o Gonzalez, o Wellington. Eu tiraria o Júnior César e deixaria o Magal, que eu acho o Júnior César muito fraco no ataque. Eu acho que a gente precisa ter a opção no lateral, no lado esquerdo também para atacar, para dar o time ficar mais imprevisível, ter mais repertório de jogadas. Meio de campo com o Luiz Antônio. Não sei se agora, eu não lembro se o Camacho está inscrito, mas eu acho que o Camacho tem vaga nesse time também aí. Eu acho que o Gringo também merece. Eu acho que o Camacho, Luiz Antônio, o Muralha não coloca, o Muralha não está inscrito, tá, pessoal? E eu acho que o Tomás também não está inscrito. Então, Muralha, Camacho, Botinelli e Ronaldinho, na frente o David e o Wagner Love. Agora, em relação, você estava falando sobre se o Flamengo melhorou com o Lucha, com o Joel, eu acho que piorou. Eu acho que o time está mais recuado, sabe? Você vê contra o Boa Vista, por exemplo, o Flamengo precisando atacar, tá perdendo, deixou 3 volantes e 3 atacantes sem meio, isso com o Joel, mesmo com o Luxemburgo isso não aconteceria. Então, quer dizer, está preocupante, sabe? A defesa está melhor postada, mas ofensivamente está muito ruim, deixando muito a desejar mesmo. Acho que o Flamengo retrocedeu, até porque não está utilizando a garotada como deveria. Tá certo. Para você, Djavan, qual seria o seu time ideal aí para a busca da Libertadores? Cara, eu concordo com a escalação do Marcos, só no caso eu permaneceria com o Júnior César. Porque eu acho que é um cara que tem potencial, tem qualidade, e como o Renato falou, é um cara que está defendendo bem, apesar de que tem poder ofensivo também, mas está preso por conta do treinador mesmo, né? Infelizmente, o Thomas provavelmente não está inscrito, porque senão, por mim, o R10 sentaria no banco, tranquilamente. Muita gente pode falar, mas a experiência conta, é um cara que já disputou Champions League e tal. Para mim, não, nesse caso, não vogaria, não. Entendeu? Eu entraria com esse time também, como o Marcos falou, concordo com ele, cara. Tá certo. Para você, Luan? Eu acho que eu entraria num 4-4-2 com Felipe, Léo Moura, o chileno. Na zaga, o outro zagueiro, sinceramente eu não sei, mas o Wellington nem no banco pra mim fica. Qualquer um que entrar é melhor que ele. Na lateral esquerda eu continuaria com o Júnior César, que pra mim não acho ele tudo isso, mas um Magal, pelo que eu vi jogar, não vi nada demais também. E o problema dele não estar atacando, o problema é o técnico que manda ele cobrir o lado esquerdo, então ele não sobe por causa disso. Mas ele já mostrou que tem velocidade para driblar, tem velocidade para chegar à linha de fundo. No meio campo eu jogaria com Muralha, de volante Muralha e o Williams, que eu acho que o Williams nunca vai ser desse time. A correria que ele faz, o jeito que ele rouba a bola, eu acho que ele só tem que melhorar o passe, que o passe dele é ridículo, parece que ele não aprendeu isso desde que ele joga futebol, desde criança, ele não tem esse fundamento, que ele consegue errar a porra de um passe de 1 metro de distância. E mais pra frente, Camacho e Ronaldinho Gaúcho no meio campo. Eu acho que o Camacho está pronto para ser titular, tem habilidade, tem potencial para jogar nesse time titular. O Ronaldinho mais recuado no meio, Wagner Love e David. Tá certo. Para você, Renato Wallace Cross? É mais ou menos por aí. Só que a zaga, eu não sei se eu colocaria o David Braz, não. Eu acho o Wellington mais zagueiro que o David Braz. Aliás, o Wellington, eu acho ele um bom zagueiro, e eu acho que ele cresceria ainda mais jogando ao lado do Gonzalez. Lembrando que o Wellington tem feito uma boa temporada. O Wellington, mesmo ao lado do David Braz, tem feito uma boa temporada. Os laterais, o Léo Moura e o Júnior César. Júnior César mais defensivo. Acho que ele corre muito, ele defende bem. Muralha e Luiz Antônio de volante. Luiz Antônio saindo mais pro jogo, tem qualidade, tem visão de jogo. Botinelli e Ronaldinho. O Love e David na frente. O Camacho como uma opção ali imediata para o lugar do Botinelli. O Tomás como uma opção direta para a vaga do Love.
o Lucas para a vaga do David. E o Ronaldinho ali ficaria também entre Camacho e Botinelli para entrar na vaga ali. Eu acho que seria um bom time com um ótimo banco de reservas. Uma coisa que eu estava aqui pensando, só um instante. Talvez a entrada do Ayrton não fosse interessante pelo seguinte: o Gonzalez está acostumado a jogar com 3 zagueiros, e o Ayrton faz bem até esse papel de um terceiro zagueiro. E essa entrada do Ayrton não poderia dar uma liberdade até o Júnior César? Não seria viável? Sim, na verdade, quer dizer, o Ayrton ele vai ficar fora por 2 meses, né? E depois não deve nem renovar com o Flamengo. Tem esse detalhe. Mas aí o que o Joel pode fazer é jogar com o Wellington, o David Braz e o Gonzalez, né? Jogar com 3 zagueiros, né? E abrir mão aí de um dos volantes. Poderia fazer isso. Pra mim, cara, o meu time, a galera pensa aí mais num 4-4-2, eu já sou mais além. Eu já gosto de um time bastante ofensivo. O meu time seria Felipe, Léo Moura, Gonzalez, David Braz, Júnior César, Williams, Bote, R10, do lado direito Drogbinha, centralizado o David e o Love pela esquerda. Pra mim seria um 4-3-3. E o Botinelli, ele marcava também, né? O Botinelli jogou algumas vezes como segundo volante, inclusive. Não sei se na Argentina ou no Chile. Mas sonhar não custa nada, né? Aquela coisa, depende também da necessidade, né? Depende do momento, depende do adversário, depende, né? Tudo isso, é por isso que eu não critiquei o Joel quando ele colocou 4 volantes contra o Lanús. Porque depende da característica do adversário, depende do momento. E contra o Lanús, como já falei, teve explicação técnica para tal. Mas nada justifica, Renato. Nada, 4 volantes, nada, é inexplicável, cara. Nacional de Montevidéu veio pra cá, partiu pra dentro do Vasco, cara. A Laú veio pra cá, partiu pra dentro. Eu vi o Libertar partir pra dentro do Nacional Montevidéu, lá dentro no Uruguai, e ganhou. Eu vi lá o time lá do Nacional, Atlético Nacional do Colômbia partir pra dentro do Laú e ganhou. Não tem que ter medo de partir pra dentro do Flamengo. Hoje o futebol brasileiro não se impõe mais. Os times brasileiros não se impõem. Vem time chileno aqui, uruguaio vem aqui. Há 10 anos alguém poderia imaginar que o time chileno ia vir pra cá meter 4 no time brasileiro? Alguém poderia vir pra cá imaginar que o time uruguaio ia vir pra cá meter da baile no time brasileiro aqui no Rio? Que isso? Isso é um retrocesso, cara. 4, nada explica. Não tem explicação tática que justifique jogar 4 volantes, jogar com 3 volantes. Nada. Sabe, tem que jogar com 2 volantes, com volantes que saibam sair jogando e partir para dentro. Sabe, a melhor tática, a melhor defesa é a posse de bola. É por isso que o Barcelona está dominando o mundo. Não tem nenhum brucutu. Aí tem vezes que joga só com 3 lá atrás, não joga nem com 4. 2 zagueiros, às vezes nem zagueiro que joga o argentino lá, cabeça de área lá atrás, esqueci o nome dele lá, improvisado na zaga, nem zagueiro tem. E os caras jogam de todo mundo porque eles mantêm a bola lá na frente. E ninguém não ataca porque a bola tá na mão deles. Sabe? Esse negócio de volante é um retrocesso. É por isso que o Brasil hoje é 7º do ranking. Sabe? É por isso que hoje o Brasil, ninguém tem medo do Brasil. É por isso que o Barcelona meteu 3 no Santos. Porque todo mundo tem medo. O Brasil hoje não se impõe, não ataca, não parte para dentro. Hoje a gente tem medo de fazer isso. Sabe? A gente espera o outro time atacar para a gente ver o que a gente vai fazer. Nisso aí já tomou o gol, o cara já tomou conta e a gente dança. Isso que está acontecendo hoje, infelizmente. Perfeito, assim, eu falei do Joel, da explicação, como eu falei, jamais usaria 4 volantes. Mas sabendo que é o Joel, né, dentro da filosofia do Joel, dentro das opções que tinha no momento, né, que na época não podia contar com o Wagner Love, né, não podia contar com o Love, eu vi explicação naquele momento e funcionou dentro de campo. Porque por mais que o Flamengo tenha levado uma certa pressão do Lanús, o Flamengo anulou os principais jogadores do Lanús, né, praticamente conseguiu bloquear aquelas jogadas pro Pavão o tempo todo.
Esqueci o outro meia-direita deles, o melhor do time. Valério. Isso, Valério, anulou o Valério. O que o Valério fez no jogo? Não fez nada. Não fez nada. O Ayrton anulou o Valério. E o Flamengo buscou um empate lá na casa dos caras. Né? Quer dizer, poderia ter vencido o jogo até. Enfim, não é o que eu faria, mas na cabeça do Joel, eu sei que ele teve uma explicação técnica para aquilo. Mas foi como eu falei, o Joel, mesmo jogando em casa contra o Boa Vista, perdendo de 2-1, o cara mantém 3 volantes e tira o armador do time, participativo no momento, que era o Bochinelli, para colocar o Negueba Correria, Bolt, filho do Andrezinho. Fudeu com o time, perdemos pro Boa Vista. Renato, mas eu estou falando, hoje você viu que você falou, a explicação é anular o adversário, a gente não pensa em atacar. Primeiro anula, depois se der ataca. É por isso que a gente está desse jeito, é isso que está tudo errado, é essa concepção de futebol nossa hoje que está errada, sabe? Está tudo errado. O Brasil hoje retrocedeu. Todos os outros times do mundo estão evoluindo e a gente retrocedendo, dando um passo para trás. Isso que me preocupa. Sabe, você olha a seleção brasileira, sabe? Nada, sabe? Você não vê vontade, todo mundo acomodado, sempre esperando o outro. A gente nunca tem mais iniciativa. Tá? Sabe? É complicado. Isso me preocupa hoje com essas coisas que estão acontecendo. Olha só, alguém falou aí, fui atrás aqui, o nosso parceiro, deixa eu ver aqui o nome dele, é o Pedro Coutinho. Ele levantou aqui que acho que alguém disse que o Tomás não estava inscrito aí, a molecada não estava inscrito na Libertadores, mas houve mudança sim. Vou passar a lista novamente dos convocados aí, dos jogadores inscritos pelo Flamengo na Libertadores, que é o Felipe, Paulo, Vitor e César como goleiros, os laterais Léo Moura, Júnior César, Galhardo e Magal, os zagueiros são Wellington, David Braz, Gustavo e Marcos Gonzalez, os volantes Williams, Luiz Antônio, Ayrton, Muralha e Maldonado, os meias Renato, Botinelli, Tomás e Camacho, o ataque Ronaldinho, David, Negueba, Wagner Love e Lucas. Então meu meio de campo já muda então. Só fazer uma correção aí, o Tomás ele também joga muito bem como segundo atacante, né? Ele é um meia atacante, mas como segundo atacante também joga muito bem. Certo. Uma coisa que eu estava observando foi o seguinte: se falando nessa questão da montagem do time, aí é porque pra mim, cara, toda a culpa vai estar no Joel, não tem jeito, velho. Eu sou crítico demais com relação ao Joel, eu não aceito o Joel, eu não gosto, eu não suporto o Joel. Entendeu, cara? Eu tô falando isso pelo seguinte: vocês têm noção do nível que é o Campeonato Baiano? Vocês não têm ideia, meu irmão. É pelada, parceiro. Os times são muito ruins. E o cara conseguiu fazer com que o Bahia ficasse em quarto. Observe só. Chega um treinador, mudou, com os mesmos jogadores que estavam lá. Entendeu? Apenas tirou meio mundo de volante. O time cresce de uma forma impressionante. Lidera o campeonato com 9 pontos de vantagem para o segundo. Entendeu? É o ataque mais positivo do futebol brasileiro atualmente. Entendeu? E eu vejo o Flamengo nessa situação que tá. Porque pra mim a situação é ridícula, velho. Pra mim, pra a grandeza do Flamengo, é ridículo o Flamengo perder pro Boa Vista. Eu não aceito isso, meu irmão. Eu não aceito isso nunca. Eu não aceito o Flamengo jogar com o Lanús lá dentro. Quem é Lanús? Quem é Lanús no jogo do bicho, irmão? É conhecido como o quê? Eu não conheço como nada, meu irmão. O Flamengo tem que jogar pra dentro. A cara do Flamengo é essa. Entendeu? Exatamente. E essa questão do futebol brasileiro em si é um resquício de Parreira, vocês sabem disso. Futebol de resultado. Entendeu? Deixou de ter aquela ofensividade que o Brasil tinha. Exatamente. Parreira, Municis da vida, Joel também, né? Esse técnico há 500 anos aí, não surge uma geração nova de comandantes. Isso que exatamente. Aliás, desde a Copa de 2006 isso ficou mais intenso ainda, né? Isso. Já em 94 com o Brasil, agora em 2006 também com a Itália ganhando. E bem ou mal, a gente sabe que na história as Copas do Mundo interferem muito para a evolução e desenvolvimento do futebol no mundo, né? Sim. E a Copa do Mundo acaba se tornando uma tendência. A gente viu a Itália ganhar levando 2 gols em toda a Copa, um contra e um de pênalti, né? A Copa de 2006.
e aí virou tendência a defesa e que não sei o que, e o Cannavaro foi eleito o melhor jogador da Copa. Quer dizer, aí acaba poluindo, né? Acaba acabando com aquele futebol arte dos anos 80, anos 70. Mas o Renato, o que matou, na verdade, não foi agora em 94, não. O que matou foi em 82, quando a Itália ganhou do Brasil. Não foi agora, não. Foi lá atrás. Quando a Itália ganhou, foi lá para essa tragédia que no Brasil perdeu. Aquilo ali que matou o futebol. De lá para cá a coisa mudou. O Brasil já de 86 já jogou diferente. De 90, Alemanha em 74, Alemanha em 74 também. É verdade. Alemanha em 74 em cima da Holanda. Podemos colocar mais qual aí? Talvez também a vitória, a conquista da Alemanha em 54 em cima do Puskás. Alemanha em 54 em cima do Puskás. Da Hungria. Enfim, infelizmente, nas Copas do Mundo dão uma história. Se for caçar na história, vão achar inúmeras situações desse tipo, que o futebol a arte perdeu para o futebol de resultado. Uhum. Mas acho que o de 82 simboliza mais isso. Acho que o de 82, aquela vitória da Itália ali, acho que foi crucial para isso. Sabe? Acho que houve uma mudança ali grande. Até o jeito de jogar do futebol brasileiro mudou radicalmente depois ali. Você pega 86, já foi diferente. 90, jogamos com líbero. Quem imaginava que o Brasil fosse jogar com 3-5-2, com líbero? Foi o Lazzaroni em 90. E aí, em 94, foi uma consequência disso. Que ele ficou com o Dunga e Mauro Silva. Aí tirou o Raí, botou o Mazinho, um esquema com 3 volantes, que ninguém tomava gol e que se vire Romário e Bebeto lá na frente. Né? É consequência disso lá de trás de 82, infelizmente. Uhum. É por isso que eu apoiei muito a vinda de um Sampaoli, que é um cara moderno, o cara que pensa no futebol como algo pra frente, algo, sabe? É aquela coisa, cara. A magia, o principal do futebol é meter gol, não é não sofrer, cara. Sabe? Enfim, e ainda mais o Flamengo, pô, as épocas de glórias do Flamengo foi jogando o futebol pra frente, né? Sabe o que eu penso com relação a essa questão do futebol arte, assim? Não do futebol arte em si, do jogar pra frente. Cara, que diferença faz? Sinceramente, na minha concepção, você jogar dentro ou fora de casa? Pra mim não tem diferença nenhuma, porque você tá num campo de futebol da mesma forma. Entendeu? Então, se você tem... Não entendi. A torcida não entra em campo, tem que jogar igual. É isso que eu penso. Não interessa. Não, eu penso dessa forma, irmão. Foi por isso que a Universidade do Chile veio aqui na nossa casa e meteu 4 na gente. Isso. Mas é isso que eu tô falando. Mas é por isso que eu falo, hoje o futebol brasileiro não se impõe. Que eu te falei há 10 anos atrás, gente. Alguém poderia imaginar que um time chileno ia meter 4-0 no Flamengo? Alguém imaginar que o Nacional ia dar um sacode no Vasco aqui no Rio? Alguém poderia imaginar brincando de brincar de jogar bola? A gente ficar assistindo chileno, Uruguai dando baile na gente? Porque hoje a gente não se impõe. Hoje a gente espera o outro time atacar. Aí, meu amigo, o cara já se impôs, aí não tem o que fazer. Acabou o jogo, aí perdeu. Porque está acontecendo direto. Isso é fruto desse resultado aí, gente. Hoje a gente não se impõe. São táticas covardes, não existe técnica. Você já pega na base. Você vê um Muralha, você vê como não se treina fundamento. Muralha não, desculpa, o Williams. O Williams não pode ser profissional, porque ele não sabe passar. É o princípio básico de um jogador de futebol, é passar. E o cara não sabe passar, o cara tem 26 anos, não sabe dar um passe. Porque ele destrói. Futebol não é destruir, tem que construir. Ele destrói porque ele não consegue construir. Ele destrói a jogada, ele vai ter que ir lá tentar salvar aquela jogada. Só que nem 100% das jogadas que ele tenta construir, ele não consegue destruir. E acaba tomando gol o Flamengo por causa disso. Porque o Flamengo sem ele é melhor. O Flamengo perde muito menos com o Williams fora de campo, fora do time, com ele dentro do time. É impressionante, é estatístico isso. Ano passado no Brasileiro foi assim. Foi. Essa filosofia tem que mudar, sabe? O cara ganha 200 mil, não sabe dar um passe. É essa. E nego bate palma. Aí o que eu falo que a torcida tá errada. A torcida bate palma para um Williams, bate palma para um Adriano e tá batendo palma de repente pro Ronaldinho. Tá errado. Aí vai o Luiz Antônio, o garoto. Sabe?
Não tem coerência isso. Hoje, essa torcida que botou faixa para Adriano, tinha que ter levado faixa para essa garotada, para incentivar a garotada, para dar força. Esse é o papel da torcida. Aí, Marcos, eu duvido que a torcida vaiou o Ronaldinho depois do gol de pênalti, depois de um mísero gol de pênalti. Duvido que tenha vaiado o Ronaldinho. E outra, pra você ver como a torcida é, levaram eu não sei se foi alguma torcida organizada, eu não lembro. Quando o El Tigre Ramírez, o todo-poderoso El Tigre Ramírez, veio pro Flamengo, antes mesmo dele entrar em campo, tinha um bandeirão enorme com a cara dele. Um bandeirão enorme. Aí vai o Luiz Antônio, que faz um jogo ruim, né? E quer dizer, tudo bem, vaiar é normal, isso não é nenhum crime, não tá apedrejando o cara. É só pra mostrar que não gostou do jogo, mas a torcida, parece que não tem muita coerência, né? Duvido que tenham vaiado o Ronaldinho, duvido. Não vai o Williams da cotovelada chute. Alguém vaiou aí quando deu aquele pisão no jogador do Laú? Quando deu um soco na cara do outro lá? Ninguém vaiou aí, irmão. Agora o garoto não tem que vaiar. Vaiar depois do jogo, dentro de campo. No jogo, por isso que eu tô falando que a torcida tá errada. O Peñarol tomou de 4-0 do Atlético Nacional do Uruguai. Eu vi esse jogo. A torcida do Peñarol foi cantando o jogo todo, tomando de 4. Porque você tem que ir ao jogo incentivar o time. Depois do jogo, você critica, fala, mas dentro do campo, os caras estão lá se matando, você tem que dar apoio, os caras não é vaiar. Aí você tá um garoto prato da casa, dando sangue, tentando fazer jogada, errando ou não, isso é circunstância. Tem dia que você pode não estar bem e errar. Agora, o que não pode é se omitir. E o garoto não estava se omitindo, estava tentando se matar, estava tentando fazer algo pelo time. Aí nego vai ao garoto, é errado. E bate palma para Renato, bate palma para Ayrton, bate palma para Williams, tá errado. E pede Adriano de volta. Olha a coerência. Aí quer reclamar que o marketing do Flamengo é um lixo. Como é que o marketing vai explorar a imagem desses jogadores? Disso aí, dessas porcarias? Não pode explorar. Aí tá desse jeito essa draga ali. Tá certo. O Marcos Felipe Leal revoltado, mas tá certo. Tá tranquilo, rapaziada. São 21 horas e 52 minutos. Vamos encaminhando aí pro final do corneteiros.com. Meu parceiro Renato Lalas Cross. Flamengo aí vai ter uma semana difícil. 2 jogos. Quer dizer, acho que a semana agora só começa, só tem pedreira daqui pra frente. Porque quinta-feira teremos Flamengo pela Libertadores contra o Emelec. Jogo aí às 21h45. Não, 7h30. 7h30 mudou? Mudou o horário. Um joguinho aí que vamos ver se a gente consegue transmitir. Depois, pela Taça Rio, teremos Fla-Flu. E depois o Flamengo pega o Olímpia no Engenhão. Depois tem uma molezinha do Friburguense. Mas são 3 jogos, 3 decisões, Renato Lalas Cross. Comentários finais aí, velho. Cara. E o que eu lamento é que já teve tanto. Quer dizer, teve uma semana inteirinha para trabalhar o time. Uma semana inteirinha com o time lá preso em Macaé. E o resultado foi esse aí. Uma derrota pro Boa Vista e uma vitória suada para cima do poderoso Duque de Caxias. Lamentável, né? Até o dia 8 já vai ter que rabiscar muito a pranchetinha dele para arrumar esse time aí. E são decisões, como você falou, né? Mas lembrando que o foco da gente tem que ser a Libertadores. Joel, ele vai ganhar o quê? O 50º estadual dele? Pô, pera lá, pô, a nossa briga é pela Libertadores, né? Eu acho que tem que ir com o time reserva contra o Fluminense, porque clássico a gente sabe, pô, é pesado logo depois, né? No meio de semana, não é isso que vai ter hoje contra o Olímpia? Isso, contra o Olímpia. Então, vai chegar domingo, aí já pega quarta-feira o Olímpia, né? Pô, e tendo que ganhar em casa. O Flamengo tem a obrigação de ganhar os 3 jogos em casa. Por exemplo, pode complicar, né? E a gente já tá tendo uma série de lesões. Por mim, amigo, coloca a molecada para jogar contra o Fluminense. E eu não quero saber de Carioca, não. Vai ganhar. Vai perder pro Fluminense. Que se dane o Fluminense. Eu tô preocupado com a Libertadores. Eu tô preocupado de fazer o time
jogar bem, de também, claro, de dar oportunidade para o banco jogar, para ir pegando ritmo. Mas eu não vou aceitar, por exemplo, perder um jogador como hoje, como o Léo Moura ou como o Muralha, etc., ou por cansaço, por causa de um carioquete, por causa de né, enfim. Mas conhecendo o Joel, eu sei que ele vai de titular para cima do Fluminense, vai buscar a vitória a todo custo, porque clássico para ele no estadual vale mais do que qualquer jogo da Libertadores. Mas, independentemente do time, da escalação e do adversário, etc., a gente tem que ser o maior reforço do Flamengo. O maior reforço do Flamengo é a torcida, é a gente. Não tem Ronaldinho, não tem Love, não tem Gonzalez, é a nação. Vamos lotar todos os jogos em casa da Libertadores. Vamos colocar 40 mil no Engenhão os 3 jogos em casa e fazer essa diferença, porque se a gente não chegar junto com esse time aí, a coisa não anda. Tá certo, valeu, Renato. Uma boa semana aí, irmão. Tamo junto e misturados. Meu parceiro Djavan Urubuzão, dá o papo final aí, velho. Irmão. Meu pensamento é o seguinte: eu quero ganhar o que eu não vi. Não vi o Flamengo ganhar Libertadores, não vi o Flamengo ganhar Mundial. Carioca, eu tô cansado. Por mim, campeonato estadual não existia no Brasil, eu já falei isso outras vezes. Entendeu? Uma coisa que o Renato falou que é importantíssima é o apoio da torcida. Porque sim, em 2007 a gente empurrou aquele time, levou o time no colo até a Libertadores. Então, eu acho que com o time que temos hoje até tem mais qualidade, muito mais qualidade do que aquele. Então nós podemos ir muito mais longe. Apesar de ter esse treinador que, para mim, dispensa comentários. Mas o fundamental vai ser o apoio da nação, vai ser realmente a entrega nas arquibancadas, nas redes sociais também, mobilizando a galera para lotar os estádios, entendeu? Cobrar de quem deve realmente ser cobrado, entendeu? Mas eu não posso negar que eu estou extremamente preocupado com o futuro do Flamengo esse ano. Não posso negar. Eu peço a Deus que esteja errado, mas do jeito que está é brigar para não cair no Brasileirão. Tá certo, valeu, Djavan. Outro que tá revoltado aí. Comentários finais, meu parceiro Marcos Felipe Leal. Vamos torcer aí. Eu também sou totalmente favorável que bote o time em reserva. Sabe, a gente se for analisar na década de 80, o Flamengo só foi campeão carioca em 81 e 86. Só que a gente ganhou 4 brasileiros, Mundial e Libertadores. Década de 90 a gente ganhou um monte de carioca. Século 21 aí um monte de carioca. E o que a gente ganhou de relevante? A gente tem que parar de priorizar título regional, a gente tem que pensar grande. Por causa do título regional, que a gente perdeu para a América do México. Por causa do título carioca, que a gente perdeu para o Defensor. A gente foi eliminado porque a gente ficou dando prioridade para esse tipo de coisa. Por causa da comemoração do carioca, tomamos de 3 do América do México aqui. Então tá na hora de esquecer carioca, isso não vale nada. Prejuízo financeiro, prejuízo aí que os jogadores estão se lesionando. É botar a garotada, deixa a garotada jogar e tá tudo certo. É isso que tem que acontecer, sabe? E botar a base para dar ritmo, bota o Magal para treinar também, para ganhar ritmo de jogo. Eu acho que ele tem tudo para ser futuro lateral esquerdo do Flamengo aí, porque o Júnior César é fraco. Então, vamos botar essa pessoa para jogar aí, vamos ver o que vai dar. Tá certo, valeu Marcos Felipe Leal. Rapaziada, gostaria de agradecer a presença aí da galera que tá no chat aí, a Cris, o Blackbird, o Felipe, a Thalita, o Cardoso, o Mengão, o Leandro, o Senna, o João Feinho, Yata Anderson, CRF, deixa eu ver, tem mais gente aqui em outras salas aqui, o Regis, a Deurasta, beleza, um abração aí, tamo juntos. Deixa eu ver aqui, mudando de sala aqui, o Endrigo. Cadê? Deixa eu faltar essa última sala aqui para dar um abraço pra galera. O Flamengo, a galera aí do Twitter também esteve com a gente. A Rosália Teixeira, todo domingo tá com a gente. Essa daí merece até um beijaço. Um beijaço, Rosália. Um abraço aí pro meu parceiro Mordred, de Campo Grande. O Gomes, o Google Messi, deixa eu ver, o Marcos Rodolfo também estava por aqui. Um abraço a todos, o Pedro Coutinho, lembrando aos amigos aí, Adelso Barros, deixa eu ver, isso aí. Lembrando a rapaziada aí, corneteiros
desse domingo vai ficando por aqui. Galera que por acaso quiser ouvir novamente aí, daqui a pouquinho vamos estar postando aí no nosso canal no YouTube, que é youtube.com/Rádio da Nação. Vai estar o programa todo novamente aí pra rapaziada e deixaremos aí no ar durante esta semana no nosso site www.radiodanação.com.br e também no nosso Facebook, facebook.com/Rádio da Nação. Boa semana a todos, Mengão pra cima deles. Quinta-feira, 7h30, contra o Emelec. Estamos saindo fora, beijo no coração de todos e fomos! Tchau, tchauzinho, tchauzinho. Rádio Nação Rubro-Negra, o som da nação.